Então vamos lá? Chega de conversa e vamos falar sobre Bíblia. E qual é o nosso lema? Como é que é, Vivi? É Bíblia, caderno e caneta, como é que é o ditado? Para poder estudar. Vamos lá? Acho que nem pode, né? Então vamos lá, João capítulo de número 3, né? Então, continuando aqui, seguindo o estudo que estamos fazendo no Evangelho de João, o capítulo 3, ele é um dos textos centrais para compreender o novo nascimento, salvação, fé em Cristo e a soberania de Deus. Então nós temos aqui esses temas, né, que são aqui altamente importantes aqui no capítulo 3 de João. O primeiro texto central é sobre o novo nascimento. O que vem a ser esse novo nascimento? O que é um novo nascimento? Também vai falar sobre salvação, né? Vai nos falar sobre o que é a salvação, sobre a fé em Cristo e a soberania de Deus. O tema desse estudo, nós podemos colocar como tema, é necessário nascer de novo. Então, necessário, a palavra por si só, ela já se explica, né? É algo que não tem como você alcançar a salvação, você alcançar ali o que você almeja se você não nascer de novo. Então isso é uma regra básica para você viver, né, essa vida com Deus, essa vida aí com Jesus Cristo. E o texto-chave é João, capítulo 3, versículo de número 3. Então o tema é necessário nascer de novo. Boa noite, Elisângela. Boa noite, Edivaldo. Boa noite, João. Sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Então o tema é necessário nascer de novo. E o texto-chave, João, capítulo 3, versículo de número 3. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Uma regra aí, né, que nós vemos. Daqui a pouco nós vamos ler todo o capítulo, tá? Fiquem tranquilos, nós vamos ler todo o capítulo, versículo por versículo. Estamos aqui fazendo apenas a introdução aqui do estudo. Boa noite, Mônica, Bia Guiar. Boa noite, Alcino. Boa noite, Roseli, Dudinha. Alô, Ale. Boa noite, Juliano. Sejam bem-vindos. Boa noite, Melissa Mel. Boa noite. Então aqui, pessoal, vamos fazer algo que é necessário no estudo bíblico, né? Primeiro, ler todo o texto, né? Por exemplo, se alguém quer falar com você... Oi, Vivi, tudo bom? Flávia Daniela, boa noite, seja bem-vinda. Bem-vinda, Vivi está aqui conosco também. Dalva. Para entendermos o texto bíblico, se vier apenas um versículo e alguém quiser falar com você só apenas daquele versículo, você precisa entender em que contexto está escrito aquele versículo. E o que é o contexto? É tudo que envolve aquela escrita. Então o contexto é entender quando que aquilo foi falado, por que aquilo foi falado. Gratidão, minha linda, também te amo mil, você é minha base. E o contexto é isso, é você saber por que foi falado, quando, onde, para quem. Então entender, né, bem o que se passava naquele texto, porque sabemos, né, que a Bíblia é um livro antigo, que não foi escrito para essa época, apesar de ter temas que são atemporais, que servem, né, para este tempo, né, até hoje. Mas, bem da verdade, a Bíblia foi escrita para o povo judeu, para o povo daquela época, e ficou aí para nós como uma bússola, né? Porque afinal é a única base que nós temos de pesquisa para estudo é a Bíblia e mais alguns escritos que existem por aí. Então o contexto de João 3 apresenta dois grandes encontros. Então no Evangelho de João, no capítulo de número 3, nós temos aqui
dois grandes encontros. Primeiro, o encontro de Jesus e Nicodemos, que é o primeiro estudo que nós vamos fazer aqui, né, nesta live. Jesus e Nicodemos. João capítulo 3, do versículo de número 1 até o versículo de número 21. O segundo grande encontro é João Batista e os seus discípulos, né, a partir do versículo 22 até o 36. E aí esse capítulo inteiro de João, ele mostra que não basta ter religião, conhecimento bíblico ou posição espiritual. É necessário receber uma nova vida proveniente de Deus. Então não adianta você ter religião, você ter muito conhecimento bíblico ou uma posição ali espiritual diferente das outras pessoas, né? Na verdade, ali a única coisa que você precisa ter é uma nova vida proveniente aí de Deus. Ficou melhor assim, né? Então Nicodemos, ele era um fariseu, uma autoridade entre os judeus, conhecedor das Escrituras e membro do Sinédrio. Mesmo assim, Jesus lhe disse que ele precisava nascer de novo. Você vê, mesmo nessa posição, né, ali de Nicodemos, né, que nós vemos aqui, ele era um fariseu, uma autoridade entre os judeus, conhecedor das Escrituras, membro do Sinédrio. Mesmo assim, Jesus lhe disse que ele precisava nascer de novo. Boa noite, irmã Sabrina, seja bem-vinda. Então, o esboço desse capítulo, onde Nicodemos procura Jesus. Então, vamos ler? Vamos ler aqui todo o texto e aí nós vamos depois vendo aqui versículo por versículo. Então, essa primeira parte, né, de João, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 21. Então, eu vou ler aqui com vocês, tá? Boa noite, Edux. Boa noite. Tudo bom, Andrezinho? Como é que você está? Vou virar a câmera aqui para vocês nessa versão aqui. Então, vamos lá. Aqui é João. E aqui é o Evangelho de João. 2:3, capítulo de número 3. Não sei como é que está a imagem para vocês, mas vamos lá aqui, ó. Jesus e Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite, ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aqui é o versículo chave, né, do nosso estudo, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Esse versículo aqui ele é bem interessante, tá, pessoal? Bem interessante mesmo. Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Olha aqui, ó, aqui as pessoas querem usar também para o batismo, ó, se não nascer da água e do Espírito. Versículo 5, nós vamos falar dele também. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Olha aqui outro versículo aqui também, revelador aqui também. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. Todos. O vento sopra onde quer, e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito.
Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Versículo 10. Jesus respondendo, o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Olha só, hein? Jesus perguntando, né? Ele é professor e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Olha aqui também outra mensagem forte aqui, hein? Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aleluia. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas mas que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Amém. Depois aqui vem a continuação, né, de Jesus e João Batista, ou algum tema aí diferente que venha a ter aí, né, para vocês aí. Então, voltando aqui, a tela aqui. Então, nós vimos aqui o texto, né, de João, capítulo 3, do versículo 1 ao 21, que fala aí do encontro, né, de Jesus e Nicodemos. Tudo bom, reino? Tudo bom, meu irmão William? Graça e paz, seja bem-vindo. Então, Nicodemos procura Jesus, do versículo 1 ao versículo 2. Então este foi ter de noite com Jesus, né? Então nós vimos aqui que havia um fariseu chamado Nicodemos, que ele era líder dos judeus, e ele foi visitar ali Jesus à noite, né? Isso já é um fato também que mostra que ele não queria ser visto, né? Porque durante a noite geralmente as pessoas não costumavam sair, e aí Nicodemos foi à noite encontrar Jesus, né? Porque ele ali já estava observando, né, as coisas que Jesus vinha fazer. E eles tinham algumas dúvidas, ele queria realmente estar mais perto ali de Jesus, poder conversar com ele. Então nessa oportunidade ele foi lá e encontrou com Jesus. Então Nicodemos, ele reconhecia que havia algo diferente em Jesus, né? Você vê aqui pela saudação, né? Rabi, quer dizer mestre. Então ele reconhece ali que Jesus era um conhecedor da palavra, um conhecedor das escrituras. Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Então não que ele era apenas um mestre, mas que era também um mestre, vindo ali da parte de Deus. Então aqui uma observação importante neste primeiro versículo, né? Nicodemos, ele tinha conhecimento, mas ele precisava de transformação. Ele sabia quem Jesus era intelectualmente, mas ainda precisava compreender quem Jesus era espiritualmente, né? Ele sabia que Jesus ali tinha um grande intelecto, era uma pessoa entendida, né? Mas ele não conhecia lá ainda esse lado espiritual de Jesus. Então nós podemos conhecer a Bíblia e ainda precisar experimentar ali uma transformação
profunda pela graça de Deus, né? Não adianta você conhecer toda a Bíblia, não adianta você apenas ler toda a Bíblia se você não tiver ali uma transformação pela graça de Deus em sua vida, né? E aí João narra ali o novo nascimento, né, do qual Nicodemos pergunta ali a Jesus, né, porque reconhece que ele é mestre, né? Sabemos que é mestre, Deus enviou, porque ninguém pode fazer milagres como ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. E aí Jesus responde algo muito intrigante, né? Ele não fala ali, intrigante. Ele não fala sobre essa questão, né, de que eu sou mestre. Ele já começa a falar, não, o que é que você precisa para acreditar nessas coisas? Né? Porque você faz essas coisas, né, só alguém enviado, o que está acontecendo? Não, então, você quer acreditar realmente nisso? Mas para você acreditar nisso, você precisa nascer de novo. E isso é uma chamada a realmente uma reflexão, né? Como você era antes de ter conhecido verdadeiramente a Cristo e como você é hoje, né? Você teve alguma mudança? Não totalmente, mas alguma coisa já mudou. Então isso mostra o que realmente tem acontecido, porque o caminho da santidade é um processo. A conversão ela é um ato. Então aí nós precisamos seguir o processo, aprendendo mais da palavra de Deus, né, entendendo qual a nossa missão aqui na terra, o que Deus quer de nós, o que nós podemos fazer em questão de ajuda ao próximo. Então Jesus ele não responde diretamente, né, a afirmação de Nicodemos. Nicodemos está fazendo uma afirmação ali: você é mestre, filho de Deus, porque ninguém pode fazer milagre se não for enviado de Deus. Então Jesus ele não confronta ali diretamente, ele vai a um problema fundamental. Ele já vai no problema ali: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3, né, texto-chave aqui do nosso estudo. E aí ele cria um embaraço na mente de Nicodemos, né? Nicodemos fez uma afirmação, reconheceu ele como alguém enviado da parte de Deus, e aí Jesus fala, mas ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí Nicodemos pensa literalmente, como pode um homem nascer sendo velho? E aí ele está pensando nele, né? Porque assim, não, eu quero enxergar essas coisas, eu quero entender que eu afirmei algo. E aí ele está dizendo que eu tenho que nascer de novo, mas como é que eu vou nascer de novo sendo velho, né? Tem como eu ainda entrar na barriga da minha mãe? Então Jesus ele explica: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então aqui não nascer da água, quem não for purificado, né? Quem não for purificado através do quê? Da morte de Cristo. E do Espírito, o Espírito que convence da justiça, do pecado e do juízo. Então se você não tiver aqui o reconhecimento da obra de Cristo, né, e aqui o Espírito Santo lhe convencendo da sua situação, você não pode entrar no reino de Deus. Que é bem simples, bem a chave aqui do Evangelho, de como participar do reino. Não é campanha, não é nenhum ritual. Você precisa crer, nascer da água da purificação do sacrifício de Cristo e o Espírito Santo lhe convencer da justiça, do pecado e do juízo. Mas então o que significa esse nascer de novo? A expressão envolve a ideia de novo nascimento, uma obra espiritual de Deus, uma mudança, né? Nascer de novo, ou seja, você ter uma nova oportunidade. Imagine se você pudesse nascer de novo. Quais coisas você faria novamente e quais outras coisas que você não faria mais? Provavelmente os erros, né? Ah, mas os erros é algo natural da vida da pessoa. Sim, é verdade. Mas se você tivesse a oportunidade de não cometer os erros, será que você cometeria novamente? Então isso
no novo nascimento nos leva a refletir sobre essa questão. Né? Então não significa reformar simplesmente o comportamento. Não quer dizer eu vou mudar só o meu comportamento, não é só isso. Não significa se tornar mais religioso. Boa noite, Alessandra, boa noite. Não significa começar uma nova fase da vida. Agora estou vivendo uma nova fase da minha vida, agora eu sou crente. Não é isso. Não é. Voltar ao ventre materno, não, agora eu vou chupando o dedo, chupetinha, bibibico. Algumas coisas não pode nem falar, tem que tomar cuidado. Boa noite, Carlos Alberto, seja bem-vindo. Boa noite, Nilson. Palavras simples, mas aqui a plataforma não entende, né? De forma errada. Então significa receber uma nova vida espiritual. Isso é muito mais profundo do que tudo isso aqui que eu falei. Mudar só o comportamento, ser uma pessoa mais religiosa. Não, estou na nova vibe, a nova vida. Não, não é isso. Voltar ao ventre materno de forma alguma. Significa receber uma nova vida espiritual. E aí uma luta da carne versus o espírito. E aí finalmente, né, aqui tem João 3, versículo de número 6. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do espírito é um ser de natureza espiritual. Em outra versão, que é nascido de carne é carne. E o que é nascido do espírito é espírito. O ser humano, por seus próprios recursos, ele não consegue produzir essa nova vida. Eu sozinho não consigo me dar essa nova vida. Boa noite ao GG, boa noite Denis, sejam bem-vindos. O ser humano por si só ele não consegue obter a salvação para ele só. É obra do Espírito Santo. E aí quando nós lemos aqui em João 6, versículo de número 8, o vento sopra aonde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos que nascem do Espírito. É muito bonito nesse verso aqui de número 8, essa parte A, ele parece até uma poesia, né? Imagine Jesus falando isso, né, nos seus ensinamentos. Aquela teletransportação que eu falo, teletransporte, que quando a gente lê um texto bíblico, você se imaginar na cena, primeiro você vê o contexto, né? Você olha o contexto, igual nós vimos aqui, para que foi, qual é a situação, o que estava acontecendo, né? Vimos que era noite, provavelmente Nicodemos foi ali escondido encontrar Jesus, ele já viu alguns sinais que Jesus estava fazendo, e queria mais, ficou intrigado, e aí você entra e começa a ouvir Jesus falar, e aí ele vai e profere essas palavras, né? Algo assim que deixa você pensativo, ao mesmo tempo entendendo o que ele quer, né? E aqui ele usa o vento e o espírito, então aqui ele utiliza uma comparação, o vento sopra aonde quer, e é uma grande verdade, né? A palavra grega pneuma pode estar relacionado tanto a vento quanto ao espírito. Então, olha aqui, dependendo do contexto. Então, essa palavra aqui de vento ou espírito, ela pode ter o mesmo significado. Então, toda vez que você ouvir aí, ou que você ver nos textos bíblicos a palavra espírito ou vento, tem que ver se é o sentido do pneuma. Passou um vento, é um vento só efeito da natureza, ou esse vento é pneuma. Se for pneuma, ele pode estar relacionado ao espírito. Então, aqui dependendo do contexto. Então, é uma palavra-chave nos textos bíblicos. Jesus está mostrando que a ação do espírito não pode ser controlada pelo homem. Então, quando ele fala aqui, o vento sopra onde quer. Então, aqui o espírito, né? Ele está aqui com o mesmo sentido de pneuma. E aí, quando você pensa no vento, realmente, você olha para o vento, né? É até uma comparação do próprio Espírito Santo, né? Tem essa comparação dele como um vento, ninguém vê, mas pode senti-lo. Então Jesus está mostrando que a ação do Espírito não pode ser controlada pelo homem, ninguém consegue segurar o vento, né? Não vemos o vento diretamente, mas percebemos os seus efeitos.
Obrigado, meu irmão Carlos Alberto. Obrigado pela curtida da live, viu, meu querido? Gratidão. Então, da mesma maneira, o Espírito Santo ele produz efeitos visíveis na vida daquele que foi transformado. Você não vê, mas você sente, né? E você, através dessa força aí do Espírito, você consegue perceber algumas situações. Então, da mesma forma, na nossa vida, né? Boa noite, Domingas, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, o Espírito Santo ele produz efeitos visíveis na vida daquele que foi transformado. Então, não tem como você começar a conhecer a Jesus, você entregar a sua vida e não ter ali já uma mudança significativa. E se você continuar ali estudando a palavra, buscando conhecimento, buscando entender a vontade de Deus, a sua vida vai ser completamente transformada, não porque as pessoas querem que seja assim, mas porque o próprio Espírito ele faz isso nas nossas vidas. Então, uma pessoa verdadeiramente transformada, ela começa a demonstrar novos desejos, nova maneira de pensar, um arrependimento, né? Aquilo que eu falei, o novo nascimento. Imagine se você pudesse nascer de novo. Será que você iria cometer os mesmos erros? Então, essa é uma nova chance que nós recebemos em Cristo Jesus. Boa noite, irmã Zenilda, boa noite, seja bem-vinda. Deus abençoe a sua presença aqui. Então é algo natural na vida de quem é verdadeiramente transformado, o arrependimento. Né? Você lembra das coisas passadas, mas aquilo ali não com alegria, mas como algo que serviu como uma experiência. Né? Você começa a demonstrar mais fé, né? Acreditar que as situações estão aí no controle de Deus, mais amor por Deus. Né? Você começa a ser uma pessoa mais confiante. Né? Gratidão, obrigado pelo resto, gratidão, gratidão. Muito obrigado. E aí, automaticamente, a mudança de comportamento. Isso aí é do processo. Então, sempre falamos, quando eu deixar de fumar, deixar de beber, eu vou para a igreja. Para as pessoas, às vezes, pensam nisso. Não é ir para a igreja, é vir para Jesus Cristo. É vir para Jesus, que Ele tem ali a sua satisfação. Ele vai te satisfazer. A vida com Jesus é uma satisfação muito grande. Né? E aí, a pergunta é intrigante, mas então como pode acontecer isso? Como posso obter esse novo nascimento? Que está aqui a partir do versículo 9 até o 13, né? Que nós lemos aqui. Como pode ser isso? Foi a pergunta de Nicodemos. E aí Jesus respondeu, né? Respondeu até de uma forma assim, né? Um pouco, né? Assim, provocativa, né? O Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso. Como é que pode, né? Então, assim, essa Bíblia aqui, ela não tem marcação, ela tem algumas, mas aqui ela não leva a um outro texto, que eu lembro por isso, né? Porque dizer por que Jesus cobrou isso dele. Eu vou até anotar aqui, que eu gosto dessas coisas aqui. Eu vou colocar aqui um asterisco, e vou colocar aqui, ó, por que Nicodemos deveria saber? Né? Porque Jesus perguntou, você é professor e não sabe? Aí eu vou colocar aqui, ó, por que deveria saber? Nós temos que perguntar para o texto, né? E o que nós não conseguimos ver agora, porque eu não consigo aqui pesquisar, senão eu já ia pesquisar agora, que eu sou agoniado com isso, ainda mais agora, que a gente está estudando, estamos falando de preterismo, estamos falando de coisas novas, né? E aqui a Bíblia se abrindo aos nossos olhos, né? A gente lê aqui, olha aqui, ó, a palavra agora aqui, ó, né? Porque Jesus está cobrando algo dele aqui. O senhor é professor do povo e não entende isso. Então por quê? Por que ele deveria entender? Então tem alguma coisa, né? Igual eu não entendi a questão do batismo, que foi falado aqui durante o dia, praticamente todo hoje no nosso grupo lá do WhatsApp, né? Do batismo lá E aí Jesus fala, eu vim cumprir a lei, em algumas traduções a justiça. E aí eu perguntei, mas onde que está o batismo na lei? E aí me explicaram que não é o batismo daquela forma de João Batista, mas a purificação, né, a lavagem do cordeiro ali, para depois ser oferecido em sacrifício. Olha como é que é interessante. Então tem coisas que não são tão explícitas. Perdão. E eu fiz até uma pesquisa também sobre isso, que diz que então tinha, né, tem algumas controvérsias. Então nem tudo que a gente pesquisa, nem tudo que está escrito, né, que não seja aqui realmente dentro da palavra de Deus, pesquisa, são resultados de pessoas que fizeram ali um estudo investigativo, tá?
nem sempre vão dizer a realidade, né? Nem sempre vão condizer com a realidade. Gratidão, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe e multiplique aí na sua vida, tá bom, minha irmã? Deus multiplique. Então, como pode acontecer isso? Né? Jesus responde: o senhor é professor e não entende? Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. E aí Jesus fala: eu estou te falando aqui para vocês, mas vocês não querem aceitar. Né? É igual aqui quando a gente começa a falar de algumas coisas do preterismo, de algumas coisas que a Bíblia é clara, né? Hoje lá na live do irmão Márcio, um debate muito bom, mas sobre dons de línguas, e aí a gente vê um abismo enorme, né? Ali entre o pessoal que é reformado, né? As igrejas mais históricas, o pessoal pentecostal. Então isso aí já é uma coisa que já separa esse grupo, né? E aí quando você vai olhar para algo maior, tudo já está ali numa fora de propósito em algumas ações, e outras são mais difíceis ainda. Então assim, a gente precisa ter esse entendimento, né? Então a gente fala daquilo que vê. Então, mas as pessoas não querem entender. A gente fala que a Bíblia está dizendo, não tem isso. A Bíblia está dizendo que não era que ceia, era um jantar, foi a comemoração da Páscoa. Isso aqui Jesus fez uma única vez. Então faça agora em memória de mim, ou seja, porque eu estou sendo eu serei oferecido em sacrifício. Né? Não diz quantas outras coisas daquela forma eles fizeram de novo, não diz, os textos bíblicos não falam sobre isso. Entende? Então Nicodemos, ele continua ali sem compreender. Jesus então confronta a sua posição como mestre de Israel. Né? Foi o que nós lemos aqui. Boa noite, irmã Lucimar, tudo bem? Seja bem-vinda, boa noite. João capítulo 3, versículo de número 10. E aí Jesus fala: mas você não é mestre? E aí eu coloquei até aquele asterisco, né? Nós vamos perguntar por que ele deveria saber, né? Se Jesus está cobrando dele. Estou bem, e a irmã, está tudo bem com a irmã? Então interessante aqui, Jesus confronta a sua posição como mestre de Israel. Então aqui, por exemplo, Jesus, né, se fosse aí, vamos contextualizar e vamos dar uma modificação para entender. Jesus chega, por exemplo, numa igreja, numa denominação, e faz uma pergunta lá para o pastor, né, e aí o pastor pega e não sabe responder. Fala: mas tu não é pastor? Você, para ser um pastor, você deveria saber isso. Então eu imagino algo mais ou menos aí nesse sentido. Pessoal, o som tá bom para vocês aí, a voz? Como é que tá? Pessoal, comprei ali na distribuidora um chamate leão, mas com gás. Pensa num chá gostoso, ele gelado. Tá bom, né? Tá certo. Então vamos lá, porque tá tendo um evento. Eu trabalho aqui do lado eu moro em Brasília, né? Aí em São Paulo tem um templo de Salomão. Eles fizeram lá a réplica do templo. E aqui em Brasília tem um chamado Solo Sagrado. E aí a réplica da Arca da Aliança. Da Arca da Aliança não, perdão, gente. Da Arca de Noé, do dilúvio. Aqui do lado aqui, tá tendo congresso de jovens, tem mais de 4.000 jovens aqui do lado. Tá chegando ônibus toda hora aqui, então tá um pouco de barulho, por isso que eu perguntei. Olá, boa noite, Dadá, seja bem-vinda. Então vamos voltar aqui, João capítulo 3, estava esperando a irmã Lucimar chegar, pegar a cadeirinha dela, abrir a Bíblia lá para continuar acompanhando com a gente. Os irmãos que chegam aqui todos são especiais, a gente quer dar atenção para todos. É uma live pequena, uma live humilde, em que a gente está estudando aqui, né? Aqui na nossa humildade, aqui a palavra de Deus, com o que a gente tem aqui de material, vamos conversando um pouquinho. Se tiver dúvida, chama na janela e vamos lá, né? Os estudos passados ficam lá, salvo lá no canal, né? Que isso aí a gente passa, mas o trabalho nosso fica, né? É legado que a gente vai deixando. Tem outros estudos lá legais também. Nada denominacional, tá? Apesar dali eu estar fazendo parte ainda da denominação, mas vocês podem perceber que meus estudos são, a maioria deles, temáticos. Quando não é temático, é dentro da palavra, né?
Fizemos o último estudo lá do livro de Provérbios, né, com o tema sabedoria, né, para os dias atuais, né, sabedoria nas escolhas da vida. Fizemos lá 13 lições, então foi muito bacana. Então isso é legal, eu gosto de trabalhar com isso. Estava bem desanimado, estava parado, praticamente esquecido, e através aí do retorno das lives dos irmãos, consegui me animar de novo e estamos aqui. Tem sido uma luta constante, mas Deus vai nos dando força. Amém? Então, continuando aqui, João capítulo 3, versículo de número 10, né? Nicodemos pergunta ali como é que ele pode nascer de novo. E aí Jesus fala, né, que só pode conhecer o reino aquele que nasce da água e do Espírito. E aí Nicodemos pergunta como pode ser isso. E Jesus responde, né, você sendo aí mestre, não compreende essas coisas? Então isso é muito significativo. Nicodemos, ele conhecia as Escrituras. Ele conhecia com toda certeza as Escrituras, mas ele não havia entendido o que as Escrituras apontavam. Hoje, a gente fala assim, mas imagine naquela época as coisas eram difíceis, os pensamentos também. Quem iria imaginar? Eu tento imaginar um pouco o outro lado. Eles esperavam o Messias, mas de repente vem o Messias de uma forma totalmente diferente do que eles esperavam. Então é difícil, é igual hoje aqui, quando nós olhamos aqui, que nós vemos que tem os estudos que falam, né? E aí hoje nós temos esse entendimento, que o Espírito Santo abriu a nossa mente, né? Tem aí as pessoas que direcionam os estudos, nós conseguimos ver a mensagem de Jesus desde o livro de Gênesis até o último livro lá, né, do profeta Malaquias. Todos os livros ali, você vê ali, né, algo que aponta ali para Jesus. Então Nicodemos, ele conhecia as Escrituras, mas ele não tinha compreendido aí do que elas apontavam. Então aqui mais uma grande lição para nós aqui, meros servos do Senhor. Conhecimento bíblico sem transformação espiritual vai produzir apenas religião. Conhecimento bíblico sem transformação espiritual vai produzir apenas religião. Não adianta você entender muito a Bíblia, entender muito da Bíblia, mas se você não tiver uma transformação espiritual, você vai ser apenas um conhecedor dos textos, da palavra, seja como você tem chamado. Eu estou com algumas dificuldades das formas que eu falava, denominacionalmente, não falei errado de novo. Na denominação, alguns nomes que nós falamos que não faz sentido, por exemplo, né, a palavra de Deus, boa noite Raimundo, né, porque é um princípio, né, um princípio da denominação batista, que a Bíblia é a palavra de Deus. Se você falar que ela não é a palavra de Deus, você não passa no concílio, você não está apto a ser um pastor. E hoje nós entendemos que ela contém, né, partes da palavra de Deus, né? Porque o próprio texto diz, não tira a importância da Bíblia, não tira o seu papel dentro, né, dos guias de orientação cristã, a Bíblia, né? Mas a gente tem esse negócio, a palavra de Deus. Por exemplo, analisar as Escrituras. E se nós formos olhar o pé da mensagem, o Novo Testamento não é Escrituras. Quando Jesus fala ali, reis porque não sabeis estudar as Escrituras. Aquele tempo não tinha Novo Testamento, era só o Velho Testamento. Entende? Então isso é algumas coisas que a gente ainda vai continuar, né? Os evangelhos, por exemplo, eles fazem parte do Velho Testamento, porque o Novo Testamento é a partir da ressurreição de Jesus, né? Então, assim, é interessante umas coisas que a gente vai... E aí cria um parafuso às vezes na cabeça, a gente fica sem entender. Então, conhecimento bíblico sem transformação espiritual vai produzir apenas religião. E aí a gente fica nisso aqui, a gente entende Bíblia, nós vamos para a escola bíblica dominical, aprendemos muito, mas não praticamos essa transformação espiritual que traz o conhecimento. Então Jesus, ele apresenta-se como aquele que veio do céu. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem.
Se Jesus estivesse falando isso aqui para Nicodemos lá dentro do Sinédrio, o pessoal já ia gritar, né? Heresia. Né? Já ia querer apedrejar ele ali naquela hora, mas ele está falando ali num papo particular com Nicodemos. E aí é que ele fala da serpente de bronze. Olha que interessante aqui, versículo 14 e 15. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado. Isso aqui é o quê? A cruz, né? Para que todos que nele crerem tenham a vida eterna. Então vamos aqui, ó, João 3, capítulo 14 ao 15. A serpente de bronze. Aqui encontramos, então, uma das principais conexões entre o Antigo e o Novo Testamento. Lembra quando eu falei que o Antigo Testamento, ou Velho Testamento, ele apresenta para Jesus? Então essa cena aqui realmente da serpente de bronze numa estaca, ela tem uma conexão com o Novo Testamento ali, com o sacrifício de Jesus na cruz. Jesus diz: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, referência a isso, se você quiser buscar lá no Velho Testamento, é Números, capítulo 21, o versículo do 4 ao 9. Ok? Ok? Números 21, do 4 ao 9. Israel havia pecado e muitas vezes foram mordidas por serpentes. Deus ordenou que Moisés levantasse uma serpente de bronze. Você vê que Israel havia pecado e muitas pessoas foram mordidas pelas serpentes. Ah, mas que história é essa? Está lá em Números, tá? Vocês querem ler aqui? Vamos ler esse texto lá em Números? Da serpente de bronze? Vamos lá, né? Vou abrir aqui na Bíblia, aqui, Números. Lá no comecinho da Bíblia. Vou colocar para vocês aqui para a gente ler junto aqui também. Números, aqui, Números 21, do 4 ao 9. A cobra de bronze. Vamos lá, deixa eu pegar aqui vocês aqui. Ok. Tá aqui, a cobra de bronze. Números, né, 20, 21, aqui está do 21. Ó, 21. E aí vem aqui do 4 ao 9. Então, os israelitas saíram do Monte Or pelo caminho que vai até o Golfo de Acaba, para dar a volta em em redor da região de Edom. Mas no caminho o povo perdeu a paciência e começou a falar contra Deus e contra Moisés. Olha só, gente, que coisa, hein? Eles diziam: porque Deus e Moisés nos tiraram do deserto, do Egito? Porque Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Já estamos cansados desta comida horrível. Olha só, gente. Aí o Senhor Deus mandou cobras venenosas que se espalharam no meio do povo. E elas morderam e mataram muitos israelitas. Olha aqui a ira de Deus. Então o povo foi falar com Moisés e disse: nós pecamos, aqui o reconhecimento, pois falamos contra Deus o Senhor e contra você. Peça a Deus que tire essas cobras que estão no meio da gente. Moisés orou ao Senhor em favor do povo e ele disse: faça uma cobra de metal e pregue no poste. Quem for mordido deverá olhar para ela e assim ficará curado. Então Moisés fez uma cobra de bronze e pregou no poste. Quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze e ficava curado. Aleluia. Glória a Deus. Que texto, né, gente? Que texto.
Que texto. Quando a gente começa a pensar assim, né? Você tem que olhar ali para a cruz, para a cobra na cruz, para a representação, né, na estaca, para você ser curado do seu pecado de ter ido contra Deus, né? O povo blasfemou contra Deus, né? E aí você vê algo assim. Então, Israel havia pecado e muitas pessoas ali, nós vimos que foram mordidas. Vou baixar aqui um pouquinho esse som aqui que está atrapalhando um pouquinho aqui o raciocínio. E muitas pessoas ali foram mordidas. Então Deus ordenou que Moisés levantasse uma serpente de bronze. E aquele que olhasse para a serpente iria viver. Então nós vimos lá Números 21, Números capítulo 21, versículo 4 ao 9. Jesus usa esse acontecimento aqui, né, nessa conversa com Nicodemos, né, ele usa esse acontecimento como uma figura da sua própria obra, certo? Assim como os israelitas precisavam olhar para a serpente para viver, o pecador ele precisa olhar para Cristo com fé. O verbo levantar, no Evangelho de João, a linguagem de Jesus ser levantado aponta para a sua crucificação, né? Lembra quando eu estava lendo aqui, né? Diz que vai ter que ser levantado aqui, né? O Filho do Homem tem de ser levantado, versículo 14. Então isso aí aponta para a crucificação e no contexto mais amplo aí do Evangelho, a sua glorificação. Boa noite, Grace, seja bem-vinda. Então Cristo seria levantado ali na cruz para trazer vida aos que creem. Então se você crê, você será curado, né? Então olhe para Cristo e seja curado. Olhe para Cristo e tenha os seus pecados perdoados. E aí, enfim, chegamos ao versículo mais conhecido de toda a Bíblia. Até mais conhecido do que o Salmo 93, do que o Salmo 23, do que o Salmo 91, João 3,16, o resumo da obra de Cristo, o resumo da obra dos planos de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, o coração do Evangelho, ele amou o mundo tanto, ele amou tanto as pessoas, e aí esse mundo aqui, nós precisamos estudar ele naquela raiz lá da etimologia, se ele está falando do mundo cosmos, né? Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui, do mundo cosmos, todo mundo, ou do mundo ali como a nação de Israel, hein, pessoal? Isso aqui vai ficar para a gente trazer. Se alguém tiver como pesquisar aí, vai abrir lá o Google e vai colocar etimologia da palavra mundo. Boa noite, Sadraque, tudo bom, meu querido? Tudo certo aí? Você vai pesquisar lá etimologia da palavra mundo em João 3,16. E aí ele vai dizer se esse mundo aqui que está se referindo ao mundo cosmos ou aquele mundo ali como nação, ali como as tribos de Israel. Mas ele hoje é um versículo, né, um dos mais importantes e mais poderosos que mostra o amor de Deus, né? Que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse versículo ele apresenta vários elementos fundamentais, né? A origem da salvação, que é Deus, porque Deus amou. Então a origem da salvação, Deus, né? A salvação começa no amor e no propósito de Deus. A demonstração do amor de Deus, ele deu o Filho, né? Deu o seu Filho unigênito. O amor de Deus não é apenas uma declaração, não é apenas um eu te amo. Ele é demonstrado através da entrega do Filho, né? A resposta humana para que todo aquele que nele crer, então você precisa crer, todo aquele que nele crê. A fé em Cristo é apresentada como uma resposta ao Evangelho, né? Você recebe ali o Evangelho e você precisa ter a fé em Cristo. Boa noite, Amanda, seja bem-vinda. E o resultado, a vida eterna, para que tenha a vida eterna. Então João ele não apresenta a vida eterna apenas como uma duração infinita, mas como uma vida que procede de Deus, uma vida eterna que vem através de Deus. E o fim, pessoal, o fim é apenas duas situações, tá? É você viver na eternidade com Cristo,
ou você não ter mais a vida eterna, cessar a sua vida no esquecimento. Não há mais nada, acaba. Certo? Não tem inferno, lago de fogo, nada disso. Jesus veio para nos dar a vida eterna, então quem não tem Jesus não terá a vida eterna. Algo simples assim, tá certo? E aí João 3,17, ele continua aqui, né? Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Então Jesus veio para trazer salvação, né? Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus veio como Salvador. Mas o versículo seguinte apresenta a responsabilidade humana, né? Versículo 18. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Boa noite, Amanda. Boa noite, Aires. Boa noite, Aires Humberto. Gratidão, viu, pela presença. Então, olha aqui que versículo interessante. Quem nele crê não é condenado. Então, se você crê, você não é condenado, se você acredita. Mas quem não crê já está, não quer dizer que será, não. Já está condenado. Portanto, João apresenta dois caminhos. Crer em Cristo, vida. Rejeitar a Cristo, condenação. Partindo agora aqui para João, do versículo 19 a 21, a última parte aqui desse encontro com Nicodemos, né? E aí nós vamos para a segunda parte do nosso estudo de hoje. Aqui há o tema ali, luz e trevas. Vamos lá? 19. E assim que o julgamento é feito, Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que elas fazem. Deixa eu botar aqui o... Mas os que vivem de acordo com a verdade, procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Então aqui Jesus apresenta outro contraste aqui, né? Quais são os contrastes? Trevas, né? Representa a rejeição da verdade e a prática das obras más. Então aqui as trevas representam isso, tá? Rejeição da verdade e práticas de obras más. E a luz, que representa a verdade revelada em Cristo e uma vida que se aproxima de Deus. No próximo versículo, versículo de número 20, todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, ou pois todo que fazem mal dela e fogem dela, para que ninguém veja as coisas. Odeiam, né? Se aborrece aqui, odeiam, né? Todo aquele que pratica o mal odeia a luz, que está como aborrece. Boa noite, princesinha. João capítulo 3, 21, mas quem pratica a verdade vem para a luz. Então aqui, ó, as escolhas dos caminhos, né? Quem gosta do mal, né, odeia a luz, quer ficar ali no oculto, né, na escuridão. Mas quem é da verdade, corre para a luz. A luz de Cristo, ela não apenas conforta, ela também revela. Amém? Quem vem para Cristo permite que sua vida seja examinada e transformada. Quem vem para Cristo permite que a sua vida seja examinada e transformada. João Batista, então, aponta para Jesus, é o próximo texto aqui que nós vamos ler, né? Se tiverem alguma colocação para dessa primeira parte aqui sobre Jesus e Nicodemos, podemos aí falar um pouquinho. O que você acha, então, dessa diferença aí entre luz e trevas que nós falamos agora aí, né? E tem pessoas que querem viver nas trevas, né? Vou ver quanto tempo aqui de live. Pessoal, eu fico maravilhado com as coisas de Deus, né? Quando a gente quer fazer as coisas direitinho. Porque Deus é maravilhoso. A gente não tem nada. A live, né? Eu falei que a live nossa de estudo é de 2 horas. E aí terminamos agora a primeira parte da live. Aí fui ver, né? Falei, deixa eu ver quanto tempo aqui tem de live.
Você acredita que tem 1h02 de live, pessoal? 1h02 de live, gente. Vou tirar o print aqui para vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês aqui. Enquanto a gente respira um pouquinho aqui. Aqui em cima aqui, deixa eu ver. Ah, não vai pegar, gente. Não pegou aqui, 1h02. Não dá para ver. Que pena, pessoal, que pena, viu? Pena. Mas você vê, na metade do estudo, na metade do tempo da live, né? Glória a Deus por isso. Então vamos lá continuar então para a segunda parte aqui do nosso estudo. É isso aí, vamos continuando aqui na segunda parte aí do estudo do Evangelho de João. Hoje nós estamos no capítulo de número 3. Terminamos a primeira parte, onde nós falamos aí, né, do encontro de Jesus e Nicodemos. Nós vimos aí que Nicodemos foi ao encontro de Jesus. Boa noite, Renata Souza. Né, Nicodemos aí foi ao encontro de Jesus, ele foi procurar Jesus, ele foi lá conhecer Jesus de mais perto, ele queria conversar com aquele mestre, né? Conforme nós vimos aqui, chamou ele de mestre. E a segunda parte aqui nós vamos falar sobre João Batista aponta para Jesus. É um dos títulos que tem aqui na versão que eu estou aqui, já diz assim, ó, Jesus e João Batista. Deixa eu ver aqui nessa outra aqui, que eu estou aqui com ela no computador, um aplicativo aqui muito bom. Outro testemunho de João Batista. Olha só que interessante, né? Para vocês verem que esses títulos eles foram colocados bem depois, tá? Então o título ele não fazia parte da Bíblia, tá? Dos textos originais, não tinha esses títulos não, tá? Nem também era divididos por versículos, nem capítulo, era Evangelho de João, era escrito todo, aí depois que foram feitas essas divisões, tá? Não sei lhe responder se foi alterado aqui essa ordem na montagem ou eles saíram só cortando e dividindo de acordo com as histórias. Boa noite, Gigica, seja bem-vinda. Então vamos lá fazer a leitura? João capítulo 3, do 22 ao 30. Vamos lá fazer aqui, pegar aqui com vocês, vamos ler juntos, né? Lembrando que eu estou usando aqui a tradução na nova linguagem de hoje. É uma linguagem mais fácil de entendimento. Então vamos lá. Aqui, se posicionar aqui, Jesus e João Batista. João, aí o Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 22. Depois disso, Jesus e os seus discípulos foram para a região da Judéia. Vou pegar aqui, primeiro com vocês aqui, ó. Ele ficou algum tempo com eles ali e batizava as pessoas. Olha aqui. Depois disso, Jesus e os seus discípulos foram para a região da Judéia. Ele ficou algum tempo com eles ali e batizava as pessoas. Jesus, ó. As pessoas dizem que Jesus não batizava ninguém. Será que vai ter alguma coisa falando isso aqui? Deixa eu ver aqui se tem aqui. Se eu coloquei algo aqui. Não tem, mas aqui, ó. Não tá aqui, ó. A pessoa diz que Jesus não batizava. Pô, vamos ver aqui nos outros textos, tá? Em outras versões. Deixa eu ver aqui na versão que eu tenho aqui, ó. Vamos ver aqui no outro texto. Se alguém tiver um texto diferente, pessoal, já coloca aqui para mim nos comentários. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde ficou com eles por algum tempo e ali batizava. E é Jesus mesmo, tá vendo? João também
estava batizando em Enom. Então, ó, Jesus, né, e os discípulos de um lado e João do outro, perto de Salim, porque lá havia muita água. João ainda não tinha sido preso. Alguns discípulos de João tiveram uma discussão com o judeu sobre a cerimônia de purificação. Eles foram dizer a João. Então aqui, ó, que eles tinham uma cerimônia diferente da que João estava fazendo, né? A cerimônia deles era no templo. Lembra lá na transformação da água para o vinho lá, que tinha umas tábuas, né? Umas talhas que usavam na purificação? Então aqui eles estavam tendo uma discussão com os judeus sobre a cerimônia de purificação. Quero descobrir o que são essas estrelinhas aqui nessa Bíblia, tá? Eles foram dizer a João: mestre, aquele homem que estava com o Senhor no outro lado do Jordão está batizando as pessoas. Ó, aquele homem que estava com o Senhor, aquele homem, tá? Não fala dos que estavam com Jesus. Está batizando, não está dizendo estão, está dizendo que ele está batizando as pessoas. O Senhor falou sobre ele, lembra? E todos estão indo atrás dele. João respondeu: ninguém pode ter alguma coisa se ela não for dada por Deus. Vocês são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado adiante dele. Num casamento, o noivo é aquele a quem a noiva pertence. O amigo do noivo está ali e o escuta e se alegra quando ouve a voz dele. Assim também o que está acontecendo com Jesus me faz ficar completamente alegre. Ele tem de ficar cada vez mais importante e eu menos importante. Olha aqui, né? Esse texto na linguagem de hoje, igual eu falei para vocês, né? Não é uma versão assim das mais originais, né? Mas boa noite, meu querido discípulo Márcio. Boa noite. Bem-vindo, gratidão pela sua presença aqui na live. Então nós vimos aqui, né? Bem diferente, né, do que nós estamos acostumados a fazer, é necessário que ele cresça e eu diminua, e aqui ele traz uma linguagem mais, né, ele tem que ficar cada vez mais importante e eu menos importante. Boa noite, seja bem-vindo, viu? Estava lembrando do senhor agora há pouco aqui, viu? Saúde, graça e paz. A gente lendo o texto aqui, e nessa nova perspectiva de leitura, tá funcionando o negócio. Já descobrimos aqui umas coisas aqui, que eu já estava até anotando nessa leitura de João capítulo 3, versículo por versículo. Muito interessante, viu? Deixei anotado, depois nós vamos, né, aqui sobre o batismo, mas algo assim, né, e algo aqui que eu coloquei aqui, quando Jesus pergunta lá para Nicodemos, né, você não é mestre, né, como é que você não sabe disso? Então, ou seja, ele deveria saber, por conhecer as Escrituras, e aí entendemos, né, que a Escritura, todo o Velho Testamento ali, apontando para Jesus, ele conhecedor das Escrituras, mas ainda não tinha entendido o que as Escrituras estavam fazendo. E nesse texto aqui de João, capítulo 3, nesse encontro com João Batista, as pessoas dizem que Jesus não batizava, mas aqui no texto deixa entender, né, que Jesus aqui batizava. No versículo 22, está em João capítulo 3, depois disso, Jesus e os seus discípulos foram para a região da Judéia. Ele ficou algum tempo com eles ali e batizava as pessoas. Eu olhei aqui numa outra versão, da Almeida 21, aí também fala algo assim, né, nesse sentido. Então é interessante, né? Aí diz aqui, ó, onde ficou com eles por algum tempo e ali batizava. Só coloca assim, e ali batizava. Aqui já diz, ali batizava as pessoas, né? E aí aqui na discussão, diz que aqui alguns discípulos tiveram a discussão sobre a cerimônia de purificação, versículo 25. E aí eles foram dizer a João: mestre, aquele homem que estava com o Senhor no outro lado do Rio Jordão está batizando as pessoas. Olha aqui, né? Então interessante, é uma pequena curiosidade, né? Que quando a gente vai lendo o texto, né, as pessoas colocam uma coisa assim de... Isso, mais uma vez, reafirma, né, o ministério de João Batista. Eu acredito que se Jesus fazia isso, estava afirmando realmente, né, dando ali crédito àquela forma, aquela cerimônia ali, aquele ritual de purificação ali, diferente do que era feito no templo. Então, bem interessante, né?
Gente, é maravilhoso quando você começa a esmiuçar assim, versículo por versículo, estudando. Bom demais. Então aqui, né, nós vimos aqui já esse encontro, né, a partir do versículo de número 22, né, onde João Batista aponta para Jesus. Então, essa segunda parte do capítulo, ela muda todo o cenário, né, de um encontro ali a um lugar fechado, né, um encontro ali de Nicodemos com Jesus, né, os discípulos, a segunda parte muda o cenário. Os discípulos de João Batista ali, eles ficam preocupados porque Jesus estava batizando e muitas pessoas estavam indo até eles, né? Porque ali João teve a visão humana, né? Mostra pelos próprios discípulos, né? Caminhando com João Batista, mas parece que não estavam entendendo nada do que João Batista estava falando. Muitas vezes é o trabalho, né, de quem leva a palavra de Deus, de quem leva os ensinamentos bíblicos, né? Você está falando ali com a pessoa, você está mostrando aqui dentro da palavra, e a pessoa está aqui, ó, só pelo que falaram, não, ó, mas você está mostrando aqui, as pessoas querem ali, ó, né? Então ali eles não estavam entendendo, então eles ficaram preocupados porque Jesus estava batizando e muita gente estava indo para lá, um partidarismo, né? E todos vão ter com eles, né? Como diz lá no versículo de número 26, né? E todos vão ter com ele. João Batista responde então com uma das declarações mais bonitas deste capítulo: é necessário que ele cresça e eu diminua. Vindo de um homem bruto, né, que vivia ali nos desertos, o povo diz que comia gafanhoto com mel, porque era a alimentação ali deles também, né, de quem vivia ali nos desertos. E aí uma frase, né? Sim, justamente, irmã Lucimar, assim acontece no mundo de hoje. Por isso, quando eu falo que a Bíblia é um livro antigo, foi escrito para o povo judeu, mas que tem uma pregação atemporal, é maravilhoso, porque a gente vê isso aí, né? Você está mostrando ali, as pessoas estão apontando, né? Não entendem. Igual você vê Nicodemos, o mestre da lei, conhecedor das escrituras, então ali pela aquela deficiência ali da época, né? Alguma coisa que ele não conseguia compreender. Eles esperavam o Messias, mas que tipo de Messias que eles esperavam? Todos os sinais, né? Todos os sinais, igual nos dias de hoje, quando eu estou lendo essa palavra, que eu estou estudando aí, né, essas visões, essas novas destrinchar das coisas. Então você olha assim e não consegue compreender, né? Igual como os sinais que Jesus fazia, apontava, tudo mostrando, igual nós temos hoje, né? Escrito, os sinais estão escritos. E a gente fica esperando às vezes sinal de outras coisas, mas os sinais aqui, ó, o testamento ficou aqui, isso aqui é o testamento. Ficou pra gente esse testamento aqui, ó. Nós tivemos acesso ao testamento de Deus, né? As testemunhas, né? Então tá aqui tudo aqui pra gente ter acesso. Então, um dos grandes princípios do discipulado, né, é você saber que Cristo é que precisa crescer na sua vida, né? Cristo deve crescer e o nosso ego diminuir cada vez mais. Então esse é o caminho do discípulo. Eu gosto muito do irmão Márcio, né, porque ele está aqui na live não, mas por conta desse nome, o nome me chamou a atenção, né? Servo, discípulo. Eu fui uma vez numa palestra aqui de uns irmãos americanos, onde eles fazem plantações de igrejas, né, aqui justamente está aí na frente dos nossos olhos, só não enxerga quem não quer. E aí eu fui, eu não lembro o nome do pessoal, eles fazem trabalho na África, trabalho lindo, maravilhoso, de discipulado. Eles não estão em igreja, eles não são igreja, eles ajudam denominações, né, em lugares carentes, eles constroem os templos, né, constroem ali as paredes, faz tudo, tem um padrão. E aí eles falando que estavam num curso de discipulado, inclusive eu tenho até um material muito bom, material deles, muito bom, para discipulado, sabe, interdenominacional. Coisa assim, fora de sério, os caras falando para você fica assim, ó, apaixonado pela obra missionária. E aí falando que um grupo de pastores, eles fazem o pastoreio de pastores, né, dos líderes lá, né, das igrejas, e numa ministração sobre essa, né, e aí perguntaram, né, lá para o pastor, né, você é membro, você é do corpo de Cristo, aí não lembro bem assim a palavra certa, mas diz que esse pastor em lágrimas falando, realmente, nós somos ativistas, nós somos membros, mas somos muito poucos discípulos de Jesus. Então, se dentro da exposição que o missionário fez lá, sabe,
E aquilo me chamou a atenção, estava naquele encontro ali, né? Ali houve um mover do Espírito Santo ali naquele encontro, que eu acredito que aquelas pessoas que estavam ali, pelo menos eu saí diferente aquele dia. Eu já tinha algumas coisas de sentimento sobre obra missionária, o que realmente é entrega, vivi na carne isso, e ali realmente algo que mostra que o discipulado nós não queremos muitas vezes seguir, nós queremos ser seguidos, né? Queremos seguidores. Muitas vezes é a briga do pessoal aqui na plataforma. Eu não tenho essa vaidade com seguidores, com coisas assim. Eu gosto que a live seja entregue, porque para alcançar mais pessoas, né? Nós não estamos aqui à toa, mas tudo aqui vai ser pela obra do divino, aí, pela obra do nosso eterno, do Espírito Santo, né? Que vai trazendo pessoas, mas tendo aqui um irmão que estiver aqui comigo, né? Compartilhando a palavra, e a gente vai, fica gravado, igual eu falei, né? Fica aí para outras gerações. Então a gente está entregando um trabalho, entregando um legado, não deixando Isso é comunhão, né? Igual eu compartilhei mais cedo lá, tem irmãos aqui no grupo do WhatsApp, do Verdinho, perdão, que mandam mensagem para mim, perguntando: tudo bem com o senhor, paizão? Como é que tá a família? Então isso é maravilhoso. Coisas que dentro das nossas denominações muitas vezes não acontece. Nessa semana mesmo teve a formatura da minha filha. Eu postei lá no grupo, lá, né, dos irmãos, tudo. E aí, assim, sabe? Por quê? Porque eu não estou indo mais aos cultos, tem uns 3 meses que eu não vou lá aos encontros. Porque eu não tinha já nenhum cargo lá, nem nada, nem era... Na verdade, como eu estava sem congregar, e para não ficar sem congregar, nós resolvemos voltar lá para essa congregação ali, né? Mas é muito estranho você ver essa questão da comunhão das pessoas, né? Justamente, irmão Lucimar, deixa eu aprovar aqui esse comentário aqui. Justamente, irmão Márcio, a leitura do texto verso a verso é muito revelador, né? A gente consegue entender coisas maravilhosas, né? Então, assim, essa questão do discipulado, pessoal, não esquenta não, que às vezes a gente não tem assim, daqui a pouco eu tenho que pegar o fio da meada de novo, viu? Eu sou tipo aquele menino fantástico mundo de Bob. Quando eu entro no texto bíblico e começa... Às vezes eu tô lá no meio da guerra, lá do povo lá. Eu tô naquele meio daquela guerra, eu desperto e volto, e volto aqui pro texto e vamos lá, né? Então essa questão do discipulado, ela é muito importante, né? Por isso que eu gosto desse nome, discípulos, né? Ela não está aqui, mas a minha Bíblia mesmo que eu tenho, gosto que me acompanha, a Bíblia de ensino do discipulado. Lá tem cursos, tem coisas que produz, né? Então isso é muito importante, porque mostra nessa passagem aqui, né, um dos princípios do discipulado. Cristo deve crescer e o nosso ego diminuir. Então que mostra que Jesus ele não estava competindo com João Batista, nem João Batista competindo com Jesus. Ele entendia sua missão. João estava do lado e Jesus estava do outro, fazendo a mesma missão, né? Proclamando aí o reino de Deus. Então João sabia quem era, e como João sabia quem Jesus era, até essa atitude, né, dele falar que é necessário que ele cresça e eu diminua, e mostra assim que se Jesus estava realmente batizando conforme João Batista, ele está realmente mais uma vez reafirmando ali a obra de João, né, de apontar o caminho, né, daquele que iria endireitar, né, endireitar ali as veredas para aquele que iria vir ali cumprir a sua obra. Então Jesus mostra mais uma vez a sua missão também como servo na obra que iria ser concretizado. Então ali, né, mostra que Jesus entendia a sua missão, né? Também João sabia quem ele era, sabia que ele não era o Cristo, que ele era o precursor do Cristo, ele veio antes do Cristo e a sua função era preparar o caminho para Jesus. Certo, meus queridos? Então chegamos aí no versículo de número 28, né? E agora aqui vamos no versículo 29. Aí aqui ele vai usar uma figura de linguagem aqui muito usada, né? Principalmente aqui do Evangelho, né? Em algumas parábolas, né? Da noiva, né? Num casamento, o noivo é aquele, e aí quem está usando aqui é João Batista. Olha que interessante. Num casamento, o noivo é aquele a quem a noiva pertence. O amigo do noivo está ali e o escuta, e se alegra quando ouve a voz dele. Assim também o que está acontecendo com Jesus me faz ficar
completamente alegre. Olha que interessante. João Batista usando uma figura de linguagem do encontro ali de Jesus como noivo e o seu povo, né, a sua igreja como a noiva. Obrigado, meu querido. Gratidão pelas rosas. Gratidão, viu? Deus abençoe. Quiser vir para a janela aqui, tá? Para a gente estar conversando, debatendo também. É muito interessante, tá? A live ela tem esse espaço aqui, tá? Porque geralmente quem vem aqui são os irmãos conhecidos e a gente consegue também para estar comentando, tá, meu irmão? Quiser, tá, irmã Lucimar, não tem problema, viu? E aqui é bom, se você não quiser abrir a câmera, você pode só falar. Às vezes a pessoa é tímida, mas quiser participar aqui, tá aberto aqui, as portas da casa estão abertas. Então olha que interessante, né? Jesus usa muito essa figura, né? Mas João Batista também usa. Então olha que eu vejo assim um detalhe, não sei se era uma palavra, uma figura de linguagem comum da época deles que eles usavam para esse encontro, mas mostra aí um pouco dessa relação, né, de intimidade, de conhecimento entre João Batista ali e Jesus Cristo. Então João Batista aqui utiliza a imagem do casamento, né, que o noivo e a noiva, tal qual nós lemos aí no versículo 29 de João. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo alegra-se muito com a voz do esposo. Então na imagem aqui utilizada por João, Jesus como noivo e o povo de Deus como a noiva. E João Batista quem é? O amigo do noivo, né? Ele não é bobo nem nada, ele é amigo do noivo, está ali do lado do noivo, né? Olha que maravilha, né? Que bênção, né? Se colocar ali como amigo do noivo. João não queria ocupar o lugar de Jesus. Sua alegria estava em ver Jesus sendo reconhecido. Que maravilha! Essa é a alegria, pessoal. Essa é a nossa alegria, essa deve ser a nossa alegria de ver pessoas reconhecendo a Jesus, pessoas vendo Jesus, né, Jesus ali sendo reconhecido pelas pessoas. Eu acredito que não há uma alegria, principalmente para quem gosta, quem serve ali na obra missionária. Eu já tive oportunidades de ver famílias inteiras se rendendo aos pés de Jesus, depois de acompanhamento, sabe? Não foi algo assim de entregar um papel, você quer no emocionalismo, não. Você ficar ali 2, 3 meses, um ano. Nós ganhamos uma família lá em São Domingos, nós ganhamos não, né? Misericórdia. A palavra, fizemos acompanhamento de uma família de um vereador, uma figura importante na cidade, um camarada muito conhecido, mas pensa num cara difícil assim de entendimento, gostava muito, né, de bebida e tudo, e aí vivia fazendo vexames na cidade. E aí a filhinha dele de 14 anos frequentava, né, lá a congregação, né? A gente tinha um trabalho com crianças e muitas vezes ela vinha fugida da catequese. Gente, isso era um problema. Eu falava, não, minha filha, seu pai mandou você ir para lá, vai lá. Entende? Aí você vem no culto à noite, você vai na missa, e você pede para depois da missa você vir para o culto. E aí vinha muitas vezes. Aí veio ela, aí trouxe uma prima, depois ela trouxe a irmã mais velha, e aí essa irmã mais velha tocava violão, instrumentista assim, sabe? Uma coisa clássica assim. Então veio essa irmã, começou a fazer parte, nos ajudar lá no louvor, depois veio a mãe, e aí por fim veio ele no final, e mesmo antes dele vir, dele reconhecer a Cristo, ele ficou comigo mais ou menos um ano. Ele me ajudava mais do que muitos irmãos dentro da igreja. Ele ficava até no final, me ajudava a fechar, apagar as luzes. Ele tinha uma pampa, buscava criança lá no morro, trazia as crianças para o culto. Aí vinha ele lá com 50, 30 crianças, fazia umas 3, 4 viagens. Sabe? Então a gente vê assim, essa alegria, né, da obra de Deus. Isso é que nos deixa felizes, né? De ver pais procurando, né, querendo saber, gente, que trabalho é esse que está fazendo assim meu filho está mudado, né? Está mais obediente. Então isso é Cristo. Cristo ele é fantástico. Cristo ele é maravilhoso. Né? E nós somos aqui, estamos aqui disponíveis para fazer, né, ser esses instrumentos, desde que a gente permita. Né? Então são coisas simples, pessoas que estão ali no nosso convívio. Então a gente fica muito feliz em ver Cristo sendo reconhecido. Né? Jesus acima de tudo, né? Jesus aqui acima de tudo tem que estar à frente de todo o trabalho. Né? Jesus acima de todos. Até essa frase aqui no estudo aqui, não tinha nem reparado,
porque senão eu teria até trocado aqui, porque é uma frase que as pessoas usam na questão partidária, mas eles usam Deus acima de todos. Aqui está Jesus acima de todos, né? João 3, do versículo 31 ao 36, essa nossa última parte aqui do estudo, então, né, desse capítulo 3 de João. Jesus acima de todos. Vamos fazer a leitura, certo? E aí é que a gente conversa um pouquinho e vamos dar aí prosseguimento, tá bom? Então vamos lá de novo aqui. Tô aprendendo, isso aqui é coisa nova que eu aprendi com os professores, viu? Coisa boa a gente aprende, tem que aprender, né? É isso? Aqui ó, no meu título tem aquele que vem do céu. Como é que tá na sua aí? Eu tenho que pegar uma água ali já já. Pessoal, aqui em Brasília tá muito quente, viu? Ó, na versão Almeida 21 não tem outro título, não tem esse aqui, ó. Não tem na Almeida. Aí lembra que eu falei disso aqui? Isso aqui são coisas que foram colocadas depois, tá? Esses títulos, eles não fazem parte do texto original, tá? Igual tá aqui, ó, aquele que vem do céu. Nessa linguagem de hoje tem, nas outras já vem direto. Eu não sei se na de vocês está diferente, isso é bom que a gente vai comparando. Então vamos lá. Aquele que vem de cima é o mais importante de todos. E quem vem da terra é da terra e fala das coisas terrenas. Quem vem do céu é o mais importante de todos. Ele fala daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita a sua mensagem. Quem aceita a sua mensagem dá prova de que o que Deus diz é verdade. Aquele que Deus enviou diz as palavras de Deus, porque Deus dá do seu Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e pôs, vou pegar aqui mais perto, e pôs tudo nas mãos dele. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém, quem desobedece ao Filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus. Castigo de Deus. Isso aqui são algumas palavras, né, algumas coisas chaves que eu sempre estou incentivando vocês a anotarem, para a gente pesquisar depois e trazer aqui, né, como objeto aqui para estudo, né? Então a gente já vai marcar isso aqui, ó. O castigo de Deus. Que castigo é esse, né? Que não fala do inferno, né? Não fala, mas fala de um castigo, né? Tá? Então aqui eu não tenho como estar pesquisando. Eu estou aqui no trabalho e o único material que eu tenho aqui é o celular que eu estou usando transmitindo a live. Eu não consigo sair aqui para olhar, tá? Mas essas coisas que a gente está marcando, então sempre no começo do estudo eu trago, né? Essas questões aí, e se os irmãos conseguirem pesquisar também, aqui no decorrer da live a gente faz o apanhado. Vamos ver aqui os comentários aqui da irmã Lucimar. Irmão, tem muitas pessoas que vêm na igreja só para fazer número, por isso que nós temos que ajudar. Justamente, né? Um dos meus pensamentos, eu tenho pensado muito, irmã Lucimar e irmão Márcio, nessa questão dessas pessoas. Eu vi uma foto esses dias que mostra uma pessoa sozinha. Claro que esse não é o contexto real, e assim, uma multidão de pessoas, né? E aí essa pessoa sozinha está dizendo, nossa, será que só eu que estou certo? Né? Numa visão assim, por exemplo, do que realmente acontece. E aí me levou muito, quantas pessoas estão aí dentro das denominações apenas fazendo isso, cumprindo números e se enganando, achando, né, que eles estão fazendo algo bom ali para si próprio, entende? E a consequência disso, imagina tantas pessoas. Claro que nós não vamos dar conta dessa mudança, nós não queremos uma revolução, nós não queremos uma reforma, mas nós que estamos aí, que Deus tem ajudado, né, a entender mais a palavra, nós temos que ajudar outras pessoas a compreenderem, a tirarem esse peso, que realmente é algo que só quem vive, só quem está, que sabe como é que é difícil você, de repente, ver que tudo aquilo que você foi disciplinado, né, que você foi ensinado ali,
Muitas dessas coisas não têm sentido nenhum, né? Isso te tira um peso de obrigação que não tem nada a ver com o evangelho, né? Então aqui mostra que realmente Jesus ele veio para nos libertar, né? Então voltando aqui ao texto que nós lemos, de João 3, 31 a 36, aqui diz Jesus acima de todos. Eu não sei se tem alguma tradução da Bíblia com esse título, mas aqui diz aquele que vem do céu. Então o capítulo ele termina exaltando a superioridade de Cristo, aquele que vem de cima e sobre todos. Então mostra de onde ele veio enviado. Não quer dizer que é literalmente, né, do céu ali azul, mas que ele veio, porque o alto que mostra um sinal de grandiosidade, né? Alguém que realmente vem, né, enviado, aquele que vem de cima e sobre todos, ou seja, fala sobre a soberania, a superioridade. Se vem de cima, está relativo ali à superioridade. Sim, irmão Márcio, lembrei aqui, só para não esquecer, lá em João 3,16, outra coisa que nós estamos aprendendo com os irmãos, quando diz assim, ó, Deus amou o mundo, esse mundo, né? Aí eu incentivei os irmãos aqui, ó, puder pesquisar lá no Google, mundo, a etimologia da palavra mundo em João 3,16, para ver se é o mundo cosmos, né, todo mundo, ou se é o mundo ali, as 12 tribos de Israel. Porque isso aí também, dependendo dessa resposta, vai quebrar aí um paradigma, vai quebrar o centro do evangelho, né? Dependendo, né? Eu acredito que uma reforma não, irmã Lucimar, mas já está havendo um grande despertamento. Tá? Um grande despertamento, e com esse grande despertamento provavelmente virá um grande aí avivamento, né? Porque as pessoas, né, que realmente estiverem sendo libertas e realmente aquelas que estiverem em Cristo, eu acredito que muita gente vai debandar. Assim como era na época da Reforma Protestante, muita gente debandou porque você era obrigado a seguir aquela religião, né? Era a religião oficial, você era obrigado, se você não fosse, tinha ali as punições, né? E aí com a reforma muita gente debandou, alguns foram, seguiram, outros debandaram. E aí nessa questão também muitos, né, que são aqueles levados ali, os filhos, né, de pai pastor, de mãe, que foi, nasci na igreja, né, que diz que nasceu na igreja. Então, né, então assim, eu acredito que vai haver um grande avivamento de despertamento, já está havendo, tá? Eu acredito que já está havendo. Então João aqui ele apresenta Jesus como aquele que possui uma autoridade celestial, né? Aqui no versículo 35, o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Mais um texto que nos mostra aqui Jesus como parte de Deus, né? Porque se ele fosse Deus ali literalmente, né? Olha aí, ó. Em João 3,16 a palavra diz que o mundo é o termo grego cosmos. Pronto, salvou o evangelho. Eu já estava receoso desse mundo, sendo aquela visão lá preterista de falar, não, o mundo ali era só, porque tem uma visão dos irmãos aí preteristas, não esses irmãos, né, que estão com a gente ali, a irmã Aline, né, os irmãos ali que vão na live dela, mas eu já vi alguns vídeos que realmente diz que não, nada disso que é pra gente, a gente ficou aí que esse texto, esse mundo aí, ele fala sobre as tribos. E aí eu não fui, né, olhar e falei, poxa, mas já teve isso aí, eu vou ficar quietinho aqui na minha, para não criar esse negócio, e aí acabou que ficou meio que esquecido, e hoje lendo o texto eu lembrei de novo disso, porque eu já vi vídeos falando disso, né, que a gente aqui fica atrás desse negócio, mas o que ficou para nós realmente é só essa questão da fé. Então obrigado, irmão Márcio, gratidão, né, você trouxe aí essa dúvida, uma grande que não poderia, né, ao que nós que estamos aí temos que entender que realmente essa palavra esse versículo é daqueles que nós chamamos de versículos atemporais, né? Deus amou tanto que nos entregou seu filho até, né, nos entregou seu filho para sermos, né, alcançados pela sua graça e a sua misericórdia, né? O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Então aqui realmente vimos que Deus aqui como Jesus aqui como parte de Deus. E aí o capítulo termina com terra habitada, glória a Deus.
Amém por isso, né? Então, nosso capítulo aqui termina com essa afirmação extremamente forte. E aqui nos leva a refletir também. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Diz aqui nessa versão que eu acho que está diferente. Aí diz que aqui mais sofrerá para sempre o castigo de Deus. Olha aqui. Gente, olha a tradução. Como é que é muito sério isso aqui. Nesse texto aqui, eu não sei qual foi a tradução que eu peguei, provavelmente foi a corrigida. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Beleza. Ô, irmã Dai, gratidão pela sua presença. Amém, seja bem-vinda. Esse texto aqui é intrigante, né? 36 versículos e no último a gente vai entender um pouco. E olha aqui o perigo das traduções, onde o perigo de você se apegar a apenas uma tradução. Parte A, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aí aqui, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Beleza. Parte B, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Né? Não verá a vida. Deixa eu ver aqui na outra tradução aqui. Na Almeida 21. Como a gente está estudando, a gente tem que analisar, né, tudo isso aqui. Ó. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, mantém-se em desobediência, é uma versão de hoje, mas no modelo Almeida. Quem, porém, mantém-se em desobediência ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Olha que complemento tão grande, né? Aí o outro aqui diz, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus. Então lembra que eu falei aqui, quando nós lemos, vamos ver o que é esse castigo de Deus? Aí aqui diz que não verá a vida, provavelmente esse é o castigo de Deus, né? Não verá a vida eterna, e aí sobre ele permanece a ira de Deus, ou seja, como o castigo ali não vê, né, a vida, né? Então ali tem um encerramento de vida, algo que a gente pode aprofundar mais aí, né, nos estudos. Depois eu vou pegar, vindo fazendo essa revisão, tá? E preparando, provavelmente a gente vai ter aí a continuação. Grandes temas de João 3, né? Grandes temas, né? Novo nascimento, que é necessário nascer do Espírito, a fé, né, ali do 15 ao 18, e que a salvação está ligada à fé em Cristo. E por último nós vimos aí sobre o amor de Deus, né, que Deus nos deu seu Filho para a salvação. Chegou do trabalho, né, filha? Que bom, mas que Deus abençoe, hein? É justamente, minha irmã, esse é o incentivo, viu? Pegar material e fazer live, gravar. Eu estou até incentivando os irmãos que quiserem, né, fazer com... Depois eu vou mandar os PDFs, tá, pessoal? Vou mandar aqui, eu vou juntar e vou mandar para vocês que estão participando aí do estudo, até como uma forma de agradecimento, né? De quem está acompanhando, quem está vindo nas lives. Vou mandar para vocês aí a cópia, para vocês terem, para fazer com vocês revisarem, fazer com os parentes de vocês, né? Ali no grupo de vocês também, porque esse é o nosso novo caminhar. A gente precisa direcionar isso, né? A gente está saindo da denominação, mas não vamos ficar largado. A gente tem a nossa igreja, né, de pessoas, né, lá no nosso grupo no Verdinho. Temos aqui também nos nossos encontros em lives, e vocês também na casa de vocês, né? Então aí Cristo veio salvar, né, nos livrar da condenação. E aí precisamos entender bem o que é isso, porque dependendo dessa tradução aqui, isso aqui pode ser usado para te apresentar, né, para te aprisionar aí, né, como visão, né? Tem que, como diz aí meus irmãos aí do Rio de Janeiro, visão, né? Tem que pegar a visão, né? Fez live, uma live maravilhosa. Foi uma benção a live do irmão. Eu gostei lá do irmão que começou meio com o pé atrás, falando alguma coisa, no final já estava mais amolecido, hein? Você vê que eu nem bloqueei, não fiz nada não, eu deixei no começo, porque não, vou ficar mais tranquilo. É muito bom, é isso que eu peço para as pessoas, deixe-se ouvir, né? Então, assim, quando você está